A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 537 do seu podcast. Esse seu podcast está aí prestes a completar 10 anos, aguardem. Diz a lenda que vem promessas por aí, vem algumas novidades que falaremos só no programa pós dia 30 de outubro, que é o dia oficial do aniversário do programa, 30-31 de outubro. Nós temos um programa ali logo na segunda-feira, no dia 30. Ali vocês saberão algumas coisas a mais. Mas vamos começar falando sobre Fórmula 1, né, que é o único tema deste programa, a categoria máxima, a categoria predileta de vocês, só teve ela neste final de semana. Daqui a pouco já começa a Fórmula E novamente, né, já para substituir a Indy que acabou e volta só o ano que vem. A gente ainda tem MotoGP, a gente ainda tem Stock Car, as categorias do programa que ainda estão aí com o campeonato aberto. Para fazer essa edição, eu tenho aqui ao meu lado os meus amigos, meus companheiros de bancada. Tenho ela, Bárbara Franzin, que fala diretamente de São Paulo. Bárbara Franzin, que já deixou aqui no ar, né, nos bastidores, que não gostou muito da corrida do Japão. Foi isso, Bárbara? Acordou 2 horas da manhã, naquele sono, eu ia falar uma palavra, não, aquele sono intenso. Exato. Isso. E ficou lá com raiva, foi dormir às 4 horas da manhã com raiva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Thiago Raposo, demais amigos da bancada, ouvintes, né? Eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiquei bem frustrada com essa corrida. Talvez eu tenha saído um pouco empolgada demais do programa anterior, achando também que a gente ia ter aí disputas, muitas brigas. Então eu achei bem fraca a prova, deu uma decepcionada, principalmente por conta do que aconteceu com o Vettel. E se eu te falar a verdade, que eu mal dormi até a hora da corrida, porque foi tanta agitação, e eu acabei dando um cochilo assim, acordei. Aí no final da corrida, ali da volta 45, eu dei uma pescadinha, mas aí eu vi o reprise, né? Porque aqui a gente só fala do que assiste. Aí eu falei, tá bom, foi isso aí, beleza, vida que segue. Então eu fiquei bem decepcionada com essa prova, assim, não sei se eu que esperei demais ou se a corrida que realmente não entregou. Aí eu conto com a ajuda de vocês aí pra gente elocubrar e tentar chegar a alguma conclusão. E do meu outro lado nós temos Thiago Santa Rosa. Thiago, qual foi a sua visão do Grande Prêmio do Japão? Muito obrigado, Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, aos queridos ouvintes, aos nossos parceiros aqui de mesa. Olha, eu tenho um sentimento tanto quanto dúbio pelo GP do Japão, acho que você também deve ter isso, você já meio que transpareceu numa conversa que tivemos de bastidores. Houve algumas coisas boas, houve algumas coisas ruins, aliás, as ruins até mais que as boas, mas vai ficar marcado como a etapa que decidiu o campeonato. Isso parece que não há mais dúvida e, infelizmente, você acertou a sua cravada a respeito sobre quem será o campeão de 2017 da Fórmula 1. Fábio Campos, você terminou o programa da semana passada com um sentimento de dúvida sobre o Grande Prêmio do Japão e isso estava te deixando muito empolgado. Foi frustrante ver o que aconteceu na pista ou satisfez aí a sua expectativa? Olha, foi frustrante mais pelo Campeonato Mundial do que pelo Grande Prêmio do Japão propriamente dito, né? Olá para você, Raposo, olá para todos os ouvintes que aí reservam espaço nessa semana de feriado, né, para nos ouvir. Não sei se semana de feriado é melhor ou pior para as pessoas poderem nos ouvir, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes fiéis dão sempre um jeito. E teve muita coisa errada nesse Grande Prêmio teve muito problema nesse Grande Prêmio do Japão. O que me frustrou mais, além do Campeonato Mundial, que acaba acabando, para ser bem redundante, né, de uma maneira que não era como pintava ser, no campeonato que se desenhou tão forte, acaba perdendo 2017 para 2016 em todos os fatores, em todos os quesitos que se quiser analisar. Mas o que me frustrou mesmo foram as 5 voltas finais, né, porque
as pessoas que comandam as corridas de Fórmula 1 não percebem que elas jogam no lixo uma chance de colocar fogo no Grande Prêmio, de soltar uma faísca, de acender uma vela com trocadilhos técnicos da Fórmula 1 do final de semana. Eles perdem essa oportunidade. Então o que mais me frustrou nesse Grande Prêmio foram as 5 voltas finais, que poderiam ter sido emocionantes, poderia ter sido uma disputa eletrizante, e foi jogada fora porque os diretores de prova não percebem o problema que eles estão causando ou a chance que eles estão perdendo da gente ver boas corridas de Fórmula 1. Diogo Gomes, seja muito bem-vindo, nosso representante do Nordeste, que semana que vem aí estará no horário diferente de nós, gravando um programa um pouco mais cedo, mais tranquilo, um cara de sorte. Bárbara Franzin não gostou do GP do Japão, Thiago Santa Rosa viu pontos positivos, Fábio Campos ficou triste pelo campeonato, e você, Diogo Gomes, o que você tem a nos dizer sobre o GP do Japão? Grande Thiago Raposo, prazer sempre falar com você, pessoal da bancada e, claro, todo o público do Café com Velocidade. Eu vi uma corrida fraca e um futuro para o campeonato absolutamente horroroso, né? Eu não consegui tirar quase nada de positivo desse final de semana para ser bem positivo para você. O ponto positivo foi que eu não acordei às 2 da manhã para assistir essa corrida fraca. Eu consegui assistir depois durante o dia, meio na estratégia Fábio Campos, então não perdi esse ponto. Mas a corrida tem pontos positivos sim, mas poucos, que, enfim, claro, nós vamos discutir mais pra frente, mas o peso do que aconteceu esse final de semana pro campeonato, ele é fatal. Entraremos nessa discussão daqui a pouco, porque antes a gente tem que falar do nosso grupo de apoiadores. Sim, você já é um apoiador do Café com Velocidade? Ainda não? O que você está perdendo tempo? Não deixe de entrar lá no apoia.se/Café com Velocidade e se torne também um apoiador deste programa, deste projeto que tenta levar a você semanalmente o melhor do automobilismo, do esporte a motor, já que a gente fala de moto também, pelo Brasil e pelo mundo. É muito simples, você entra lá no você entra lá no apoia.se/Café com Velocidade, lá tá tudo explicadinho, você pode, o melhor de tudo, é colaborar com qualquer quantia mensal, não precisa ser muita coisa, você olha pro seu orçamento, vê o que você consegue, eu consigo R$5, R$5 mensais, eu consigo R$10 mensais, você pode fazer umas alterações também, e você colabora para a gente manter esse programa vivo e forte, esse programa que está aí quase completando 10 anos. E como contrapartida, você tem um grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. Neste grupo rola muita discussão, rola muito debate, rola muita troca de figurinhas durante as corridas. O pessoal costuma lá discutir um pouquinho as coisas que estão acontecendo. Então é um grupo bem interessante. Às vezes rola alguns extras lá também. Às vezes a gente esquece de fazer esses extras, mas se os apoiadores puxar nossas orelhas, com certeza os extras voltarão. Então fica esse convite, venha fazer parte você também da família Café com Velocidade, entrando no grupo de apoiadores. E agora a gente passa a vinheta e a gente começa enfim a falar efetivamente de Fórmula 1, o campeonato de 2017 e a corrida do Japão. Começando então a gravação do bloco número 1 do Café com Velocidade 537, para a gente falar um pouquinho sobre Fórmula 1, que correu no último final de semana em Suzuka, no Japão, um circuito aí tradicionalíssimo, que já recebeu aí várias decisões do título no passado, quando essa corrida era mais próxima do fim do campeonato. Agora, né, existe aí algumas corridas antes e fica até difícil o campeonato ser decidido por lá. Fábio Campos, que é um cara que tem a memória muito boa. Qual foi a última vez, Fábio Campos, que o título foi decidido no Japão? No Japão, o Vettel campeão em 2011, né? Com a vitória do Button. Falei pra vocês, ele nunca decepciona. Vou contar um segredo pra vocês. A gente tinha combinado isso aqui fora no ar, antes de começar o programa. Ele tinha pesquisado, mas tudo bem. Mentira, eu não consigo ficar calado. Ele joga o amigo numa fogueira. Aí quando o amigo tem uma belíssima resposta desse, ele ainda vai e pisa. Pra ver se o cara afunda mais na fogueira. Tá bom, eu vou dar o braço a torcer. Ele não tínhamos combinado nada. Fábio Campos é que homão que é esse cara. Mas então, Grande Prêmio do Japão 2011, a última vez que decidiu um título. E eu tinha falado, né, eu errei muito feio, né, porque eu havia falado aqui no programa semana passada que esse título acabaria no Brasil. E foram contra o Thiago Raposo e realmente não vai acabar no Brasil, pelo que tudo indica, Bárbara Franzin.
Então, eu queria deixar claro que no último programa que você não estava, eu fui a única que falei aqui que eu achava que o Hamilton já estava aí com 8 dedos e meio na taça, e eu fui meio que reprimida aqui. Aí eu só queria reforçar essa informação de que eu estava ao seu lado, Thiago Raposo. Mas sem essa coisa do eu falei, né? Porque esse eu falei também tinha muito do palpite, né? Certeza a gente nunca tem. Aliás, não foi campeão ainda, vai que acontece algumas catástrofes aí, né? Mas vamos tentar fazer uma análise clara, né? O Fábio Campos, eu lembro uma coisa que me pegou muito do último programa, ou do penúltimo, não sei. O último que eu não estava aqui, né? É isso. Então eu acho que no penúltimo programa, que aquela discussão de ranking das equipes, né, em que ele colocou a Mercedes como a terceira força naquele momento, ou estava ali para ser a terceira força e tudo mais, e eu discuti com ele, discuti e debati, né, discuti no bom sentido no programa da quarta-feira, onde a gente fez um bloco lá especial sobre, será que realmente esse é o desempenho da Mercedes, ou esse é o desempenho que ela está querendo, que ela está deixando a gente ver? Porque vinha de pole na Malásia e de vitória. Tá, teve todas umas questões, o Vettel largando de trás e tudo mais, mas como essa equipe pode ser considerada a terceira força? Vitória não, né? Quem venceu foi o Verstappen, via de pole. E agora, no Japão, novamente, faz a pole e vence a corrida, Fábio Campos. Será que era realmente aquele o desempenho da Mercedes? Ou será que a Mercedes achou alguma coisa pro Japão só? Olha, o Raposo, a gente tem 3 corridas que a gente não vê uma briga Mercedes contra a Ferrari, né? Isso é uma situação que é nítida e clara, porque né, o Kimi Raikkonen não é um parâmetro, né? Não é um parâmetro para a gente analisar, porque ele não é ele o desempenho de ponta da Ferrari, não vem com ele, né? Aliás, a gente tem, tá aí até um assunto que eu gostaria de falar nessa edição de hoje, se for possível, que são esses pilotos tem pilotos que são valorizados, tem pilotos que são subvalorizados e tem pilotos que são supervalorizados. E tem também os hipervalorizados. Então a gente tem um assunto aí que pode ser interessante a gente entrar quando a gente for, né, ramificando a conversa para as equipes em questão. Eu até coloquei no meu comentário, também não lembro se foi no programa passado ou retrasado, de que não poderia ser descartado a questão de que Malásia e Singapura, a Mercedes não vinha se dando bem nos últimos anos, podemos dizer assim, né? Tudo bem, o Hamilton quebrou no ano passado, quando ia ganhar em Sepang, mas não é uma pista com histórico, né, favorável. A Ferrari ganhou da Mercedes em 2015 lá, também numa corrida limpa, digamos assim. Singapura não precisa nem dizer, né, todas as dificuldades que a Mercedes tem lá. Então até ponderei que havia essa questão de que o histórico, né, até usei a expressão asterisco, né, tem que colocar esse asterisco que o histórico da Mercedes nessas 2 pistas fazia com que a gente tivesse que relevar. O Grande Prêmio do Japão, o que eu mais esperava, que era uma corrida Mercedes contra Ferrari, não aconteceu, né? Não houve essa corrida. Porque né, um não largou praticamente, o outro bateu na classificação e teve que trocar câmbio e foi lá para trás. Se a gente for analisar, Raposo, dentro da pista, o que a gente viu foi uma Mercedes longe da Mercedes de pouco tempo atrás, de ser a Mercedes imbatível, né? Não pareceu. Embora, aí a gente já pode começar a pôr sempre aquele pontinho de interrogação, podem até ter corrido já poupando, segurando um pouco do motor, né? Porque eles fazem muito isso, fizeram isso na Bélgica, fizeram isso na Itália, né? Ao ver que a Ferrari estava fora, podem ter, não tenho essa informação, mas podem ter baixado os giros, digamos assim, do motor. Mas não ganhou disparado. O que a gente viu ali no final, né, nas últimas 5 voltas, que os diretores de prova nos privaram de ter uma boa corrida, mas mesmo assim, o Verstappen foi para cima, né? Ultrapassando ou não, a gente viu um Verstappen insinuante, para usar uma expressão mais diversificada. Então, a Mercedes ganha o campeonato. Eu ainda... porque a gente tem que lembrar que a Ferrari estreou o motor, né, há 2 corridas, e a gente não viu esse motor correr, né? Faço aqui uma meia-culpa do e-mail que o Marcelo Cesarino mandou, né, dizendo das quebras, acho que estava até tripudiando da Ferrari pela questão das quebras, e eu disse, a velocidade veio para ficar, as quebras não. Eu ainda continuo achando, mas agora não faz mais diferença. As quebras já influenciaram o campeonato. A única coisa que eu deixo para encerrar o comentário, para os membros da mesa, se quiserem adentrar mais ao assunto, é
A cara do campeonato mundial é de que, por mais que a Ferrari tenha atingido o nível da Mercedes, acho que isso é inquestionável, a simbologia de tudo isso que aconteceu em Suzuka é uma equipe no extremo, mas passando do extremo para conseguir performance, e a outra conseguindo performance de maneira muito mais fácil. Suzuka e o final de campeonato desembocam, digamos assim, uma situação que começa desde a Austrália. À medida que uma equipe começa a forçar equipamento, forçar giro do motor, forçar desenvolvimento, que isso é muito perigoso, né? Se colocar peça em carro, criou a peça na Itália, antes de colocar no dinamômetro, né, que é o que testa, já bota no avião. Isso acontece muito na Fórmula 1. Tudo isso se reflete agora, mesmo sendo feito lá na Austrália, porque agora que as peças estão no limite, agora que os últimos motores estão sendo usados. Na Austrália, ou enfim, lá no começo do ano, você pode passar para o segundo motor, qualquer coisa volta para o primeiro. Agora não. Agora é a hora em que as peças quebram. Agora é a hora do limite do uso de todas. Então o reflexo de Suzuka para mim é Mercedes muito mais facilmente atinge o nível que ela tem. A Ferrari não. A Ferrari teve que dar passos maiores do que as pernas para chegar aonde ela, com méritos, chegou. Essa questão do motor realmente ficou uma coisa bem clara, né? O Kimi Raikkonen, né, principalmente, deixou isso muito durante a largada ali, tendo que se virar nas primeiras voltas e sendo ultrapassado e perdendo posições até que a Ferrari chama ele para abandonar. Diogo Gomes, é o fim realmente do campeonato? Não tem o que fazer? Você acha que ainda pode existir alguma coisa? Não, em termos de briga para campeonato entre Vettel e Hamilton, é o fim. A diferença ela é muito grande e a Ferrari vem de dois grandes baques, eu digo por parte da equipe, né? Lá em Singapura, eu não vejo como culpa do Vettel, mas enfim, foi algo de corrida, um lance de corrida. Depois disso são duas quebras, que também são lances de corrida, podemos colocar dessa maneira, mas aí mais levados ao lado da equipe, né? Da unidade de potência, mais especificamente. Então, para campeonato pesa demais, mas eu creio que nós podemos ter boas corridas até o final do ano ainda. Eu ainda vejo a Ferrari forte, eu ainda vejo a Ferrari com um bom carro. Agora, o que não dá pra gente conseguir, não dá pra gente ler é essa questão de como esse carro vai vai aguentar nessas corridas, porque até 3 corridas atrás, o carro da Ferrari não tinha quebrado nenhuma vez no ano inteiro. E aí, do nada, em 2 finais de semana, ele quebra de maneira tão crucial, né, tão forte, e tira o Vettel completamente da briga pelo título. Agora acabou, né? Não tem mais muito o que fazer, né? Não adianta nem mais tentar fazer muita matemática. Aliás, né? Deixa eu colocar aqui o meu protesto, né? A situação da semana passada era completamente diferente da situação de hoje, né? Então, hoje eu concordo com os 8, quantos dedos eram? 8,5, né? Acho que tinha um meio dedo. 8,5, né? Tem um meio dedo que eu tento colocar aqui, encostar meio dedo em alguma coisa, mas ainda não consegui. Agora é uma situação completamente diferente. Na semana passada a gente tinha 5 corridas e 34 pontos. Continuo achando que não era caso de cravar. Agora a gente tem 60 pontos em 4 corridas. Olha, quem quiser fazer o percentual aí de Leandro JF, olha como o percentual é completamente diferente, né? Se fosse 34 pontos em 4 corridas, ou seja, vamos supor que nenhum dos dois marcasse ponto, eu acho que a discussão permaneceria, mas mudou completamente a discussão. Não é questão de lembrar da situação A ou B. Agora é outra situação. Na questão da Ferrari, que eu acho importante a gente colocar, desse caso até do passo maior do que a perna, há um perigo, pelo histórico da Ferrari, de jogar tudo pro alto, né? Vamos mudar, vamos demitir. Isso é importante que isso não seja feito, né? É importante que isso seja verificado, o que foi feito, o que deu errado. Eu repito o que falei na abertura, né? É chato ver o campeonato acabar dessa maneira, né? É chato ver o campeonato, né, terminar de uma maneira muito estranha, muito precoce, porque não vai passar. Pode acabar na próxima corrida, né? Pode acabar o Raposo falou do Grande Prêmio do Brasil. Nos Estados Unidos ainda tem. O grande probabilidade é que acabe no México, mas do jeito que a coisa tá, pode acabar Austin. Em Austin, nos Estados Unidos. Agora, o que eu, né, até gostaria de perguntar para vocês, né, vocês de vez em quando vocês me perguntam, né, o que foi falado na TV inglesa. Agora eu gostaria até de perguntar para vocês o que foi falado na TV brasileira, porque eu passei o dia hoje
questionando a questão do azar, né, de chamar de azar o que aconteceu com o Vettel. O Vettel azarado, me lembro muito de 2005, quando essa virou uma filosofia que muitos compraram compraram em 2005 e estão vendendo em 2017. Porque não existe nenhum azar. O Vettel não perde o campeonato por azar, ele perde o campeonato por insuficiência de trabalho da sua equipe, erros dele, mas enfim, acho que todos os pilotos têm os seus altos e baixos nesse ano, mas não é, um piloto não deixa de largar por causa de azar. Eu queria deixar isso também registrado no que diz respeito à Ferrari. Um carro não quebra por azar, o carro quebra por algum motivo. Alguma montagem errada, ou desenhou a peça errada lá na prancheta, lá na Itália, ou transportou a peça no avião errado, alguma coisa fez errado. O carro não quebra por azar, assim como não ganha por sorte. Transmissão é sempre assunto para Bárbara Franzin. Ah, é? Sabe que eu até fiquei pensando aqui, que eu vi o Campos postando essas indagações dele no Twitter, e eu até falei assim, gente, cada dia mais eu não presto atenção na transmissão, porque eu não sei, eu acho que eu tô com um filtro, assim, de tanta asneira que eles falam, que eu acabo abstraindo, assim, os 90% do que acontece. Eu presto muito mais atenção quando a gente vê as corridas clássicas aqui, do que quando tá rolando mesmo a corrida, né, de agora na televisão. Eu só lembro que eu fiquei escutando toda a explicação do Burt sobre a vela, do porquê o Vettel quebrou isso e aquilo, mas eu confesso para vocês assim, que eu tô abstraindo tanto, que eu vejo o que acontece na corrida, mas sem a narração. É meio bizarro, mas é verdade. Então, desculpa, eu falhei na minha missão. Não, depois eu vou perguntar para vocês, que eu tô curiosíssimo em saber de Magnussen e Massa, o que foi falado. Mas isso é quando a gente chegar lá no Massa, eu também vou perguntar sobre a transmissão. Mas no caso do Vettel, eu fico curioso se isso foi divulgado, porque eu me lembro de 2005, o Raikkonen ser carimbado como pé frio, azarado, porque a McLaren quebrava. E muita gente comprou a ideia em 2005, tá vendendo em 2017, quando não tem absolutamente nada a ver com azar. Azar, para mim, é o piloto que está liderando, na última volta começa a chover. Aí você pode atribuir ao azar, porque é um fator completamente sem de nenhum controle dele ou de ninguém que possa estar nesse planeta. Teve gente que discordou, que me rebateu no Twitter. Não é azar. Peça não quebra por azar, peça quebra por algum erro. Do mesmo jeito que avião não cai por azar, peça de carro não quebra por azar. Alguma coisa alguma coisa foi feita errado. E isso a Ferrari tem que analisar, e repito, com calma, sem caça às bruxas, sem ataques pela imprensa, sem essa antipatia que a Ferrari vende a cada final de semana. É impressionante como são antipáticos, né? Não falam, dão calote, entre aspas, em entrevistas, né? Desviam de entrevistas, não avisam jornalistas. Quando atendem de mau humor. Quando querem falar, chamam os jornalistas, mas quando não querem, não falam. Aí desviam, fazem cara fechada, mandam o assessor puxar a orelha de repórter. Então essa antipatia da Ferrari, tomara que não aconteça internamente, para não jogar no lixo, né? Para não derrubar tudo que a equipe fez do ano de 2017, que é positivo. Né? Sobre a questão da quebra do Vettel, eu também não lembro muito. Só deixar claro para você que não foi o Galvão que narrou. O Galvão estava narrando um evento muito mais importante em Campinas nesse final de semana. E foi o Luiz Roberto, né, que estava narrando. E a única coisa que me prestou atenção, mas aí eu vou falar no bloco, na parte do Verstappen, foi a parte do Verstappen que me chamou a atenção no comentário da TV brasileira. Tô curioso. Mas sobre essa questão, realmente, não lembro muito. Agora, o que você fala sobre a direção de prova não ter colaborado para o fim da corrida, você está falando chamar um safety car ali no finalzinho da corrida? É verdade, lógico. Ali, se a gente tivesse um safety car ali, Raposo, a gente teria relargado com o Verstappen em cima do Hamilton, a gente teria um Bottas para cima do Ricardo, que estava bem mais rápido. A gente tinha um Massa Alonso, que até atrapalhou, entre aspas, né? Não vejo tanto como culpa deles, mas aquela questão dos retardatários na última volta, o Alonso foi chamado. Então tem aí 3 brigas, Raposo, que a gente teria, certamente, que eu não entendo como é que não passa na cabeça de ninguém desse mundo da imprensa, ou do Charlie White, ou de quem quer que seja, que está se jogando fora uma oportunidade por uma coisa besta, que é esse safety car virtual, que deveria ser um complemento. O safety car virtual deveria ser o safety car virtual, ao pé da letra. Deveria ter a mesma função do safety car sem entrar o carro na pista.
Ele deveria ser realmente um safety car virtual. Ele não é. Ele é um congelamento de velocidade, né? Ele é uma pausa na corrida. Ele é uma coisa meio... aliás, ele é injusto, né? Ele é uma coisa absolutamente injusta. Né? Porque eu estava assistindo a corrida esse final de semana e pensando assim, na hora que libera o virtual safety car, a gente vai todo mundo se lembrar aqui na bancada de Mônaco na GP2. Mas não vou chegar nem a aquele tanto ali, mas é um pouco do que eu estou falando. A hora que liberam um safety car virtual, se um piloto, vamos supor que um piloto está a 5 segundos do outro, e aí os carros estão lá andando na sua velocidadezinha com o seu delta sendo mantido. Na hora que a pessoa libera esse safety car virtual, se um piloto está na reta, vamos pegar ali a curva Spum de Suzuka como exemplo, o piloto que está atrás está entrando nessa curva, o outro já está lá na reta. Na hora que libera, é evidente que essa vantagem vai aumentar. É evidente que essa vantagem vai aumentar, porque já vai começar acelerando, já vai sentar o pau, como diria o nosso ouvinte André. O outro ainda vai ter que contornar a curva. Então até isso é injusto nesse safety car virtual, além de ser essa palhaçada que perde a oportunidade de juntar os carros. Era só, quer eliminar o fator Bianchi, né? 3 anos fez esse final de semana, né? Da morte do Bianchi. Quer eliminar um fator, aciona-se o virtual safety car, depois libera de o pelotão juntar. Pode-se fazer isso muito mais rápido, sem colocar o carro na pista. Aí fazer efetivamente o safety car virtual. Coisa que não é. Então perdemos 5 voltas de absoluta emoção. Só não é mais decepcionante do que a Force India proibindo seus pilotos de brigar, coisa que faço questão ao longo desta edição. Falaremos, é um outro tema que eu quero falar também, mas vamos deixar claro que essa questão do safety car virtual é uma opinião não do programa, mas uma opinião de Fábio Campos. Pode ser até que seja de outros membros deste programa, mas nós já fizemos até um programa este ano sobre justiças e injustiças, e eu me posiciono a favor do safety car virtual. Eu acho muito injusto, já que a gente está falando em injustiça e injustiça, tirar a vantagem do que o Hamilton construiu ao longo da corrida só pelo fato da emoção. E eu acho que eu não concordo muito. Eu gosto de como é feito, gosto do safety car virtual entrar lá e manter o que foi construído antes, e não jogar por água tudo que foi construído, toda a vantagem que o piloto suou para conquistar. Então, essa é uma opinião de Fábio Campos e talvez de algum outro membro do podcast. Deixa eu deixar claro aqui, toda opinião que eu falo é a opinião do Fábio Campos. Eu não falo a opinião de ninguém aqui no programa. Então, se alguma vez isso foi dado a entender, pode ser rabiscado. Claro que o que eu falo é minha opinião, o que você fala é a sua, evidentemente. Não existe opinião do programa. Nunca existiu opinião do programa aqui. Nem em Stock Car a gente tem opinião do programa, que a gente vai todo mundo na mesma linha. É a opinião de cada um. Então eu vou aproveitar para falar também. Por favor. Porque eu também não gosto do Virtual Safety Car, porque é exatamente isso, essa questão de vamos deixar todo mundo separado, porque olha, teve o mérito do piloto de conquistar 5 segundos de diferença. Ok, pode ser mérito, mas para quem está assistindo é terrível. É como se, para que tem, sim, então, uma interrupção? Concordo. Para mim, a função da gente ter um carro de segurança é aproximar o pelotão, e quando a gente tem uma relargada, a gente tem aquela emoção de vai mudar alguma coisa, pode ter uma reviravolta, pode ali, encaixou melhor, conseguiu a ultrapassagem. Então, Virtual Safety Car, para mim, é a coisa assim, mais sem graça dos últimos tempos, porque nada acontece. Então, eu era assim, sabe, eu fico até pensando, eu ia falar, era melhor não ter. Não, tem que reduzir a velocidade, mas é péssimo. Eu sou a favor de juntar todo o pelotão. Só pra, já que vocês estão falando aí de opiniões, então eu falei, vou entrar neste assunto também que me incomoda bastante, esse Virtual Safety Car aí. Os outros membros vão... Aliás, eles já participaram desse blog da Fórmula 1? Ou desde que a gente começou, eles estão calados? Não lembro de ter ouvido a voz dos dois. Eu tô só ouvindo aqui as opiniões até agora. Tá legal. Então fique aí os dois de telespectadores. Vamos seguir o barco aqui com o programa. Se vocês estiverem com vontade de participarem, por favor, manifestem. Não tem problema. Aliás, eu vou ficar aqui de espectador, né? Porque telespectador eu não estou assistindo nada. De ouvinte, no caso, ouvindo, né? Espectador, né? Porque espectador valeria. Diogo Gomes, que teve um probleminha de conexão aí, se quiser participar também do assunto, seja bem-vindo, viu, Diogo Gomes? Obrigado, de novo. Eu sou lá grande fã dessa perca de vantagem, vamos colocar dessa maneira. Enfim, da entrada do safety car nesse tipo de posição. Mais ou menos em cima do que a Bárbara falou. Eu concordo que tirou um pouco um pouco não, pode ter tirado muito da emoção, acho que não tem como saber, né? Pode ser. Não, mas eu não descarto a possibilidade de
de ter um safety car e relargar e ser uma grande fila. Eu não descarto essa possibilidade também, porque o Verstappen ele vinha com degradação muito forte no pneu. Se não me engano, o dianteiro esquerdo, que é o que mais desgastava nessa prova. E a equipe falou que ele deveria segurar a posição nas 3 segundos, 2,5, 3 segundos, se não me engano. E aí no final ele até perguntar, né? Esse áudio até transmitiram, se ele poderia ir pra frente, atacar, tentar e tal. Acaba sendo atrapalhado pelo Massa. Eu não coloco como segurança que se tivesse um safety car ali, essa corrida ia ter sabe, aquela pressa inteira ali no final, uma briga e tal. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu prefiro, nesse tipo de ocasião, eu prefiro o safety car, assim como se fosse o início da corrida, enfim, é mais uma questão de opinião mesmo. Garantia a gente nunca tem de nada, ainda mais na Fórmula 1, né, o Diogo? Mas se a gente for pegar as duas últimas corridas como exemplo, quando na Malásia, eu até citei, né, o Verstappen o Hamilton estava em cima do Verstappen, chegou a ser mais rápido durante um momento. O Ricardo era rápido, o Vettel vinha voando lá em quarto. Um safety car ali juntava esses caras todos. Mas se a gente depender de safety car, entendeu? Oi? Pesa. Se a gente depender de safety car pra corrida desenrolar, e pesa, entendeu? Não, a gente não depende. Eu acho até que poderíamos depender de uma discussão de mudar o estilo de corridas na Fórmula 1. Criar segmentos. 3 segmentos. Não, segmentos não, porque já deu errado em uma certa categoria, é melhor não trazer segmentos. Mas eu acho, Diogo, isso é interessante você ter falado isso. Eu acho que não é você perseguir o safety car, mas se você tem uma interrupção de prova, nada mais automobilismo com A maiúsculo do que juntar o pelotão. O automobilismo, o objetivo do basquete é a cesta, o do futebol é o gol, o do automobilismo não é a disputa. Eu prefiro bater palma para uma corrida com ultrapassagem do que bater palma para um cara chegar 15 segundos na frente do outro. Né? Eu prefiro ver as disputas na pista. Então, se a corrida foi neutralizada, concordo com a Bárbara, se a corrida foi neutralizada, junta-se o pelotão, cria-se esse costume, essa imprevisibilidade, você dá o fator imprevisível para a corrida. Eu não vejo a menor graça de um piloto chegar 5, 10, 15 segundos na frente do outro. Eu prefiro que se aproveite a oportunidade de se juntar a pelotão. Já vou começar a colocar os nossos ouvintes aqui então em questão. O Jailson Fernandes de Amadeu, né? Ele começa filosofando. E vamos aos pitacos sobre mais um GP de Fórmula 1. Sobre o GP do Japão, pairavam algumas dúvidas. A Ferrari virá forte? E a Red Bull? Como a Mercedes se comportaria frente às rivais? Como resposta, tivemos a Red Bull se mostrando competitiva e a Mercedes de Hamilton se mantendo à frente. Porém, faltou a Ferrari cumprir a sua parte. Deixou o Vettel a pé, conseguindo acabar com um fim de campeonato que poderia vir a ser histórico em termos de disputa. Como dito, né, o campeonato acabou mais cedo e ele manda uma pergunta para Thiago Santa Rosa. Até que ponto podemos botar na conta do azar esses últimos eventos da Ferrari? Ou foi somente incompetência? Foi Peito Campos e fala que foi azar. Não, mas não tem como peitar nesse sentido. Até porque, olha só os eventos relacionados, né? Questão de problemas com turbo, motor, vela, são componentes, como diria Diogo Gomes, componentes-chave do motor. Na verdade, Diogo Gomes falaria componentes core do motor. Ele falaria que faltou um quê? Tem um quê a menos. Também. Vocês me amam muito. No que ele estaria Vocês me amam muito, eu consigo sentir isso. Eu tô te elogiando, viu, Diogo? Só para deixar claro eu que sei. Às vezes as ironias não são entendidas. Eu gosto da expressão que é a mais, eu acho bonita. A gente só brinca com quem gosta, de verdade, exceto o Thiago Raposo. Que aí é maldade pura no coração. Olha só, já tá até fazendo um olhar assim pra mim que eu tô vendo. Mas falando sério agora, a questão da Ferrari não é só sorte, né? É muita falta de competência. Sorte e azar não é nesse caso, é falta de competência, sem dúvida. Isso se estende não só ao Vettel, mas também ao Raikkonen, né, que teve problemas de novo, que teve também em etapas passadas, por mais que o Raikkonen não tenha feito ou não está fazendo a sua parte na pista, e aí eu faço até um breve parênteses a 1,5 do Jailson, que falou
que a Mercedes do Hamilton. O Hamilton e o Bottas. O Bottas não teve tempo suficiente de passar, por exemplo, o Ricardo, até por conta do Virtual Safety Car ter atrapalhado o ritmo dele, mas ele era mais rápido que o Ricardo. Ele teve pouco tempo ali. Ele perdeu pelo menos umas 3, 4 voltas por causa do incidente do Stroll. Mas ele, durante o final de semana, ele mostrou algumas coisas um pouco melhores, né? Vamos lembrar que ele recebeu punição também, e aí teve que largar um pouco mais atrás. A consistência da Red Bull, que você também mencionou, Jailson, isso é fato, é claro, e deu um pouco de trabalho, sim, aos pilotos da Mercedes, o que é mais legal, o que é mais interessante. Então, olha só, e aí eu até coloco aí para o Fábio Campos, para o Thiago Raposo, para a Bárbara Franzin, para o Diogo Gomes. Você vê a gente questionar em um outro programa se 3 equipes poderiam participar da disputa e, na verdade, participam apenas 2, porque a terceira, que deveria ser aquela que está objetivando mais a primazia dos seus componentes e tudo, é a que teve falha de novo. É uma Ferrari que não é a primeira vez nos últimos anos que a equipe tem problemas e que deixa pilotos na mão, causando esse problema, vamos dizer assim, perder um título ou uma disputa, ou sair de uma disputa de título por conta de falhas da equipe. É lógico que em alguns momentos você pode questionar pilotos e tudo mais, mas também a Ferrari já tem tido um histórico recente nesse sentido. Fábio Campos, eu acho que quer me retrucar já. Não, é só complementar mesmo o que você está falando, na mesma linha. É porque eu até também acabei respondendo sem querer o Jailson, essa questão de que é nessa época do ano, o Jailson, é agora que a gente vai ver quem forçou o ano inteiro. É aquilo que eu estava dizendo, né? Porque agora as equipes não tem mais para onde correr. Agora que as peças estão todas no seu limite, né, Rosa? Exato, você tem lá os componentes que podem usar. Esse ano já são 4 ou são 5 vezes. Eu confesso que me deu um branco. São 4 peças, na quinta já começa a perder posição. O ano que vem serão 3, com uma corrida a mais, vale lembrar. Isso, exatamente. Então, assim, você tem peças cada vez mais duráveis, só que com esse problema, né, de você não poder usar no limite e ter que balancear isso ao longo de etapas. E aí você tem E até, Fábio Campos, é interessante a gente analisar desse ponto de vista. Você tem etapas que estão muito próximas, que exigem muito do carro, como Bélgica e Itália. Depois você vem Singapura, que aí é completamente diferente. E aí vem Malásia e Japão, que exigem novamente, dependendo da temperatura no Japão, e foi o caso, estava uma temperatura de certa maneira alta, se exige bastante de turbo, se exige bastante do motor principal, recuperação de energia sempre em todas as etapas vai exigir bastante, mas em algumas até mais por conta de freada e retomada de aceleração. Então, assim, esse período foi muito importante para mostrar que a Ferrari fez um bom carro para esse ano, mas ainda não perfeito, né? Exatamente. Ou perfeito, mas indo muito acima da sua capacidade, né? É nessa tecla que eu bati, porque eu acho que a imagem, pelo menos para mim, né, eu não estou falando em nome do programa, eu estou falando em meu nome, é que a equipe brigou o ano inteiro acima da capacidade dela, né? Porque é nessa hora que você vê. Se você coloca lá um turbo, um MGU-H ou MGU, enfim, seja qual peça for lá da unidade de potência, e você está usando ela acima da capacidade dela, ela foi feita para durar 5 corridas ou 4 corridas. É no final da vida útil, muitas vezes, que ela vai arriar, digamos assim, né, para usar uma expressão bem brasileira, né? Então é nessa hora que a dor vem. É nessa hora, muitas vezes ela vai estar acima da capacidade dela, mas ela vai suportar um grande prêmio, 2 grandes prêmios, mas no final racha uma vela, trinca uma peça do motor, mil coisas. Não adianta nem entrar aqui nesse universo técnico, porque perde até o sentido, mas falando de uma maneira bem geral,
o desgaste ele se manifesta no final do ano, porque no começo do ano você pode, olha, já usamos um motor, vamos passar para o segundo agora, agora dá. Então, o segundo, vamos poupar em tal corrida, vamos voltar a usar um na corrida tal, que não gasta tanto motor, em Mônaco, sei lá. Então nós vamos jogando. Chega nesse final de ano, não tem mais como ficar jogando. Aí você tem que pôr, qualquer peça que você pôr, a não ser que você estreie um motor novo, como faz a Honda a cada final de semana, qualquer motor que você colocar, qualquer peça que você colocar está desgastada. Então agora que você vê quem estava brigando acima da capacidade, que é uma tecla que a gente bateu aqui muito bem, Fabrício Dutra mandou um e-mail aqui algumas semanas atrás, e a gente discutiu isso aqui, né? Quem está forçando demais? Por que está havendo quebra? Por que as duas equipes estão tendo alguns problemas? Porque a marca de 2017, uma das coisas positivas do ano, é essas duas equipes não poderem poupar nada e estarem jogando tudo ali. É o que eu falei. Às vezes se cria uma peça, se desenha uma peça, e se pula uma etapa de teste, né, normalmente no dinamômetro, que é a peça, que é o lugar específico para isso, para já se mandar para a pista. Né? A gente viu a Mercedes andando na Malásia com duas configurações aerodinâmicas. Uma com o Bottas com a nova, o Hamilton com a antiga. Porque não dá tempo de ficar analisando no túnel de vento. Joga para a pista e vamos ver. Isso é necessidade de desenvolvimento para ganhar do outro. Né? Realmente, Fábio Campos, o que eu espero muito, né, é que esse caminho que a Ferrari está indo de buscar alguns cavalos a mais, que isso surta efeito no ano que vem, para a gente ter uma briga belíssima para ver quem que será o Penta entre os dois tetras. Espero muito, né? Eu posso me decepcionar bastante, mas eu espero muito essa briga para 2020, que seja interessante, que seja realmente... Raposo? Sim? Só para deixar você com mais ânimo, então, para 2018, entrando aqui no time dos otimistas, a gente tem hoje os motores Mercedes, Ferrari e Renault, né, como os principais. A Mercedes e a Ferrari têm, por exemplo, o modo de classificação, desculpa, né, que elas conseguem colocar o motor para fazer um giro acima da capacidade do motor, mas por algumas voltas. Por isso que é um modo apenas de classificação. Né. Isso está fazendo a maior diferença, e a Renault não tem. E a Renault já anunciou que a prioridade dela para 2018 é ter um modo de classificação, que a Renault não tem. Né. Os pilotos da Mercedes e da Ferrari, quando chega no Q3, porque isso só pode ser usado muito pouco mesmo, porque é o motor, eles jogam o giro do motor numa capacidade que estoura, se ficar por muito tempo. Então eles podem usar só naquela volta do Q3 mesmo. A Ferrari tem, a Mercedes tem, a Renault não tem. Então isso faz muita diferença na posição de largada. E a Renault promete criar para 2018 esse modo de classificação, o que beneficiará muito Red Bull e McLaren, hein? Não podemos agora nos esquecer que pode haver um novo time nessa brincadeira. Os testes que a McLaren a Renault não? A Renault não? Olha, Rosa, sua pergunta é muito boa. Eu vejo a Renault muito... Eu já falei aqui no programa passado, acho a Renault uma força em potencial, mas esse final de semana mostrou quanto a Renault ainda erra no básico, né? A Renault ainda tem muito para saltar em termos de gente lá dentro, de montagem de carro. Quem sabe num futuro? Eu ainda não vejo. Ficarei muito feliz em 2018 se com Carlos Sainz e Hülkenberg ela vier, mas eu acho que o caminho dela realmente é um pouco mais tortuoso, diria o outro, do que das outras. Então, voltando um pouquinho, Campos, no que você estava refletindo sobre as quebras e tudo mais, então será que nas próximas corridas a gente pode ver aí uma Ferrari decaindo mais por conta desses ajustes aí que ela tem feito, dessas tentativas que não estão dando muito certo? Ou será que ainda tem uma sobrevida, assim? Porque, querendo ou não, de campeonato, a gente já falou que tá cada vez mais indo para mão do Hamilton, né? Tá 8 vezes e meio. Agora já são 9, hein? Já são 9. Boa. Tá bem tranquilo, mas essa questão de ver a Ferrari afundando nesse final de campeonato seria bem ruim, né? Para uma equipe que, camuflado ou não, né, se esforçando a mais do que tinha ou não, fez um campeonato que a gente falou, nossa, a Ferrari voltou, vai poder brigar com a Mercedes, que legal, vai ter disputa. Então é meio chato, né, terminar desse jeito. A pergunta é boa, Bárbara, sua pergunta é boa. Sabe o que eu acho? Vou tentar responder assim, sem alongar muito. Eu ainda acho que
os problemas da Ferrari não são graves. Se fosse aqueles problemas assim do coração do motor, aquele problema de, nossa, veio uma unidade nova e ela... É o que acontece com a Honda, né? A Honda ela tem que começar do zero a cada ano, porque ela vê que o projeto está errado. Não tem continuidade no modo como o projeto está indo. Eu não vejo esses problemas da Ferrari. Posso estar dando a cara para apanhar de novo, mas eu ainda não vejo essas quebras da Ferrari como uma coisa crônica desse novo motor que estreou 2 corridas atrás. Eu acho que são problemas. Vela é uma coisa que, né? É uma coisa básica. É até vergonhoso quebrar coisa vela. do nosso dia a dia, né? É verdade, bem lembrado. Pode quebrar num carro nosso. Você tem razão. Então, não são problemas, repito, posso estar dando a cara aqui para apanhar de novo. Mas não vejo como problemas crônicos. Então, eu acho que são problemas bem resolvíveis. E o que eu estou curioso de ver, e o que a Malásia mostrou, embora de maneira não perfeita, porque o Vettel teve que vir de trás, esse novo motor Ferrari parece ser um foguete. Então, eu acho que o final do ano pode ser bom. Convido o ouvinte a esquecer da tabela de pontos. Faça o que quem assiste a Fórmula 2, o GP3, foi obrigado a fazer no mês 6 desse ano. Vamos focar nas corridas, que são muito mais legais do que o campeonato, e não quer dizer porque o campeonato acabou, que o ano acabou. São 2 coisas completamente diferentes. Tomara que fique até mais legal. Há a corrente que defende, né? As corridas mais leves, sem o peso de um campeonato mundial sobre os pilotos, quem sabe eles não podem arriscar e as corridas serem até melhores. Então, Bárbara, eu acho que a Ferrari não está com um problema crônico. Eu acho que dá para corrigir e dá para encarar a Mercedes nesse finalzinho de ano. Espero também, porque senão fica um pouco triste, né? Então eu sou dessa linha também. Não é porque o campeonato está quase acabando que a gente não vai curtir da mesma maneira as corridas. Eu espero que elas sejam até melhores e que a Ferrari e o Vettel, sabe, até por uma questão, não sei, de honra, sabe? Não, a gente vai provar que ainda dá, que a gente consegue. Que tenham batalhas aí mesmo, né? A Red Bull também agora que tá um pouco mais forte, né? Engraçado, né? Que a Ferrari deu uma quedinha, a Red Bull acabou subindo um pouquinho, mas que esses pilotos aí consigam trazer pra gente provas bacanas, pra quem vai pra Interlagos também, né? A gente acaba puxando a sardinha um pouco pro nosso lado, porque ao vivo ter corridas legais é sempre mais bacana ainda. Então que a gente tem até Abu Dhabi, né? Boas provas. A grande corrida de 2016 foi o Brasil, né, gente? Não nos esqueçamos. Podemos pedir ajuda para São Pedro, se quisermos. Foi bem legal. Mas a grande corrida de 2016 foi o Grande Prêmio do Brasil. Né? E aí, no caso, a Babi vai ver do setor G essa corrida maravilhosa junto com o pessoal do Café com Velocidade. Só que não. Exatamente o que eu ia começar a falar. E você que é nosso ouvinte, novo, que chegou agora, que vá para Interlagos e vai no setor G, entre em contato com a gente, pega os nossos WhatsApps, vamos combinar, vamos se encontrar todo mundo lá. A gente realmente se concentra ali, a grande maioria, no setor G. Diogo Gomes, o ano que vem, promete tirar o escorpião do bolso e vir também acompanhar com a gente. Bárbara Franzin, eu ainda sonho, eu não consigo enxergar. Eu não consigo imaginar o GP Brasil de 2017, Interlagos, e não ver a Bárbara Franzin na minha imaginação. Não, ela vai porque ela vai honrar o Pezzolo. Eu tenho certeza que ela vai honrar o Pezzolo. Pezzolo jamais admitiria ela faltar um Grande Prêmio do Brasil, e eu tenho certeza que ela vai lembrar disso. Ela vai fazer parte... Aí é um golpe baixo, hein? Ela vai fazer companhia pra Fabrícia Bianchini, pra Gisele Raposo, então vai ter umas pessoas ali pra ela ficar sentadinha, conversando e tal. Eu vejo ela ali do nosso lado, Fábio Campos. Não tem Vocês como. podem me ver no encontro do Café com Velocidade, né? Fazer já o merchan também, que no sábado à noite, né? Temos um encontro aí pra quem vai no setor G, em outros setores também, né? Não excluam a galera que vai no autódromo. Sábado à tarde, né? Com a gente, né? Eu acho que a hora que a gente chega lá já é noite, mas tudo bem. Enfim. Ano passado a gente combinou. Depois da classificação. Isso, né? às 4h30 da tarde já começa já. Algumas pessoas. Cedo, né? Algumas pessoas chegam lá às 10. É porque tem gente que vai dormir na fila, né? Então, tem todo esse... Vamos ver se teve gente que ano passado quebrou a tradição de dormir na fila. Vamos ver esse ano como vai ser o comportamento dessas pessoas. Concordo.